todos, estamos aqui no canal Pitado Espírita mais uma vez, mais uma semana, para dividir aqui reflexões de formas simples, natural, de conversa entre corações, entre amigos, relembrando, rememorando todos os ensinamentos que o Evangelho nos traz, trazendo de dentro de nós um pouco da mensagem que já recebemos em algum momento e que, compartilhando com todos, multiplica o pão. Hoje eu estou aqui com uma grande amiga também, a Cris, que veio bater um papo com a gente. Muito obrigado, Cris, por ter topado participar aqui da Pitada, levar aí através do nosso bate-papo, alguma luz, nem que seja pouca, mas para alguém que precisa, algum consolo, nem que seja pouco, mas para alguém que precisa. Nós ainda pouco podemos dar, mas o pouquinho que nós podemos dar, certamente Jesus vai encaminhar para alguém que vai ser muito, né? Então, acho que esse é o principal objetivo aqui do canal. E aí eu peço a todos, mais uma vez, para seguir o canal, né, para curtir aqui o vídeo, compartilhar com os amigos, familiares, para que possa alcançar aí, quanto mais pessoas puderem. Nós nunca sabemos aonde tem alguém precisando ouvir a coisa certa, né? E Deus nos dá a oportunidade de ser esse veículo. Então, que a gente difunda o Evangelho, não só o canal, mas qualquer fonte do Evangelho que receber, da doutrina espírita que esclarece, que a gente possa divulgar sempre, para endereçar aí os corações que precisam, de acordo com a vontade do Pai. Obrigado, tá, Cris, por topar. Imagina, Thales, eu que agradeço aí a oportunidade e realmente, assim, parabéns pelo canal. Espero realmente que várias pessoas tenham esse acesso e que faz a diferença, sim. Com certeza vai alcançar muitas pessoas e, enfim, falar de Jesus, né? Falar da doutrina é sempre maravilhoso, é sempre muito bom. Eu sempre falo que a gente é tão bom falar porque a gente recebe tanto, né, quando fala. A gente já entra numa atmosfera diferenciada, a gente já sente uma leveza nos nossos pensamentos. Tem dia que a gente está com problema em casa, né, com família, trabalho, qualquer coisa da nossa condição aqui humana e social. A gente está com problema, a gente senta para fazer um evangelho, estudar para uma palestra, bater um papo entre amigos. Aí você vê que esses problemas acabam que nem ficam na cabeça momentaneamente. É como se um novo Thales viesse à tona. Infelizmente, depois que acaba, a gente ainda volta para aquele nosso velho homem, né? Mas o momento da elevação nos ajuda muito a não sentir as dores que nos atormentam. Transforma o ambiente, né, Thales? Transforma tudo ao nosso redor, a gente, o coração pulsa diferente, né? Então, quando a gente fala de Jesus, às vezes a pessoa que ouve fala assim, nossa, obrigado, mas é primeiro aqui. É aqui que faz a diferença, é aqui que toca, é aqui que transforma, é aqui que alimenta, né? Então, é muito bom, é gratificante demais. Falando nele, nosso amigo divino e mestre, ele, em certo momento na sua andada, quando estava lá com seus discípulos, ele ia parando, né, de várias cidades, vários lugares, curava uns que precisavam, tratava a obsessão de outros que estavam em processos obsessivos, dava muito ensinamento, né, através dos seus ditos. O Evangelho em si, ele é conhecido, quando a gente traduz ele do grego, lá da Grécia Antiga, os livros eram chamados de ditos do Senhor, né? Então, eram os dizeres que ele tinha, né, que eram muito curtos, de grande reflexão. Toda a conversa de Jesus, quando a gente lê o Evangelho, esse que a gente tem acesso, tem diversas falas dele. E muitas das vezes a gente já aqui, por nossas vivências religiosas de outras vidas dessa, a gente sempre já vai com o olho direcionado naquelas que a gente já tem familiaridade, né, que a gente já conhece. Só que todas elas, se a gente parar para olhar com calma, a gente vê o quanto ensinamento tem ali, né? Em uma das histórias que Jesus, passando, ele está em Cafarnaum, ele para lá na casa de Pedro, e a casa de Pedro ela era redonda, assim, né? A casa ela era uma parede redonda, assim, um cômodo, e aí eles faziam no centro uma fogueira, dentro da casa mesmo, e aí Jesus sentava ali no meio, e a multidão ia fazendo tipo um anfiteatro, assim, né? Para caber mais gente possível, né? Se fosse cômodos quadrados, caberia menos pessoas. E de todas as casas de Cafarnaum, a única que era redonda era de Pedro.
Então você vê que aí a espiritualidade já começa a trabalhar em tudo. Providencial, né? Providencial, que Jesus ia fazer diversas palestras ali, tinha que caber o maior número de pessoas possíveis. Todas as outras eram cômodos quadrados. Quando a gente olha um mapa antigo da cidade de Cafarnaum, você vê lá vários quadradinhos e bem no centro uma casona redonda, assim, que era a casa de Pedro. E aí, num desses momentos, Jesus está ali explicando algumas questões e é uma passagem importante que está no Evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas. E o pessoal pro lado de fora, todo mundo ali meio que se apertando para ouvir Jesus, e ele palestrando, e aí em certo momento, do lado de fora chega Maria, né, a mãe dele com os irmãos que eram conhecidos dele, os irmãos de Jesus, e anunciam a ele, falam: mestre, sua mãe e seus irmãos estão aí fora, né, quer que abra espaço aqui para eles entrarem? E aí ele fala, e ali ele dá um ensinamento muito grande para a gente que estuda a doutrina espírita e o evangelho, e que é um momento de reflexão sobre isso, que ele fala: quem é minha mãe? Né? Quem são meus irmãos? Ali ele traz uma reflexão da questão da família. Né? A gente tem aqui uma concepção familiar que muitas das vezes nos foge a real concepção do que é a família. Né? E quando Jesus fala isso, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, a gente pode entender quem é a minha família que está lá fora. Né? Aí ele fala: todos aqui que seguem a vontade do Pai são minhas irmãs, minha mãe e meus irmãos. Né? Ou todos que estão aqui que seguem a vontade do Pai são a minha família. Né? Porque ali ele está falando do Espírito. Ele traz esse ensinamento dessa diferença da família mundana e da família espiritual, porque há uma grande diferença, né? Sim. Sabe o que é curioso, Thales? Que assim, a primeira vez que eu tive contato com esse trecho foi quando eu li, porque assim, às vezes a gente fala assim: poxa, como que você se tornou espírita? Nasceu num berço espírita? E não nasci num berço espírita, mas de repente a gente teve contato com o Livro dos Espíritos. E eu lembro muito nitidamente a primeira vez que eu peguei o Livro dos Espíritos na mão. E eu fui na casa da minha irmã, como eu ia quase todo dia, né? E aí ela falou assim: olha, Cris, o que eu tenho, o que eu achei, o que eu ganhei, não lembro direito. E a gente começou a ler e ficou encantado. Falou assim: nossa, é tudo muito real, é tudo muito verdade. E eu lembro que quando chegou nesse trecho, né? Quem são meus irmãos? Quem é minha mãe? Aquilo ali chocou. Porque você fala assim: como assim? Jesus, Maria, e renegando. E aí eu li, mas aí quando a gente chegou na casa, que a gente teve o curso, que veio aquela explicação mais completa, né? Aí sim você consegue entender a intensidade do amor, porque daí não foi falta de amor, pelo contrário, né? Não foi falar assim: mas como assim? Não é minha mãe, não é meu irmão. Que no Evangelho dificulta um pouquinho, porque na própria explicação fala: porque Maria, que não acompanhava bem as andanças de Jesus, e seus irmãos que tinham um pouco de ciúmes dele, né? Ainda tem um comentáriozinho assim. Mas depois vem toda uma explicação, um contexto bem bonito. Mas é algo que choca. E depois que você entende realmente o que Jesus estava falando, você fala: gente, é muito amor envolvido por todos. E aí vem um ensinamento maravilhoso para nós sobre realmente a família espiritual, a família material, né? Exato. Porque a gente, muitas vezes, quando a gente lê a história, os ensinamentos de Jesus, a gente esquece de um detalhe importante, que Jesus, ele veio trazer o caminho da ascensão espiritual, né? Não o caminho da ascensão física. Que ele combate muitas vezes, ele fala do reino, o que é o reino de Deus, o reino dos céus, quem é rei. Quando ele encontra lá no Boa Nova, com o Humberto de Campos comenta que ele encontra com um sacerdote, que ele fala: o que veio fazer aqui em Jerusalém? Ele fala: vim implantar o reino de Deus. O sacerdote ri dele. Fala: então cadê seu exército? Cadê? Então Jesus, ele vem em toda a sua passagem do Evangelho trazendo esse conceito principal da ascensão espiritual, não da ascensão física. E ainda que a gente saiba isso, a gente esquece de lembrar disso quando a gente está lendo o ensinamento de Jesus. Porque muitas das vezes a gente leva para a questão material. E ele fala quase que 100% das coisas, ele fala do Espírito. Né? Então, os ensinamentos dele no Evangelho,
figurado na vivência humana, ele está trazendo, na verdade, ele está falando com o espírito de quem lê e com o espírito de quem estava lá, né? Para o espírito. Né? Então, as recomendações são sempre para o espírito. Então, quando ele fala quem é minha mãe, quem é meus irmãos, e aí ele fala quem está aqui e faz a vontade do Pai é minha mãe e meus irmãos. Ele está falando do espírito, né? Ele está trazendo esse conceito da família espiritual, né? Porque aqui na Terra a gente está junto aqui temporariamente, né? Então, por exemplo, eu sou o Thales. Eu sou o Thales? Não, eu não sou o Thales. O dia que eu nasci fui registrado como Thales. O dia que eu desencarnar, acabou a estar, não existe mais Thales. Acabou, né? Não tem. Aí eu vou ser João na outra vez, ou vou ser Maria na outra vez. Então, a gente esquece disso, né? E quem é minha mãe, meu pai, meu irmão aqui? Não, também está minha mãe e meu pai aqui. Né, desde que nascemos e agora estamos até desencarnarmos, né? Ao contrário da família espiritual, porque os mesmos laços que unem fisicamente aqui na Terra se representam em laços muito mais fortes que nos unem espiritualmente no além-túmulo, né? E aí sim a gente fica ligado e conectados por esses espíritos familiares. E a doutrina espírita fala muito isso, né? Não desencarnar, seus espíritos familiares te acompanham, né? E a gente lê nas obras dos romances do Emmanuel, muito nos livros do André Luiz, que os mentores, né? Os mentores dos personagens são sempre mamães que em algum momento foram, né? Companheiros de outrora, que foi se criando esse laço espiritual, e ali está a família espiritual, né? Não aqui, sim, né? Não aqui na Terra. Eu costumo brincar, eu falo assim que a família, esse nosso núcleo familiar encarnado, ele é um intensivão. Porque se a gente pegar Jesus como exemplo de amor, o amor dele, e com certeza o amor que ele tinha por Maria era o que ele tinha por João, era o que ele tinha, porque o amor de Jesus já era um amor universal, já era aquele amor puro. Então ele realmente amava todos por igual, amar a todos como a si próprio. E aí eu brinco, eu falo assim, que na nossa famíliazinha aqui, esse miolinho, é um intensivão, porque Deus sabe a nossa limitação. E ele sabe que a gente não consegue amar a todos da mesma forma. Então, o que ele faz? Ele coloca a gente com certas pessoas. Primeiro, o casal, né, que se escolhe. Então, já existe uma afinidade, já existe um interesse. Então, vocês, entre aspas, né, se escolheram. E dali vão surgir os frutos, que vem bonitinho, fofinho, gostosinho, para o amor brotar, né? E dali a gente aprende a amar aos pouquinhos. Então a gente ama enquanto eles são bonitinhos, pequenininhos, chora, dá trabalho aqui e ali, mas eles não batem de frente com a gente. Então a gente ama, a gente protege, a gente cuida. E aí, quando o ser eterno, né, começa a vir à tona conforme vai crescendo, já existe o amor ali, já foi plantado. Então Deus é tão bom que dentro dessa célula pequenininha que é a nossa família, ele dá um curso intensivo. Ele fala assim, olha, Cris, é o seguinte, você não vai conseguir amar a humanidade. Você não vai conseguir sequer amar o seu vizinho, o outro vizinho, ou o seu bairro do mesmo jeito. Então, vamos começar aos pouquinhos? Vamos acrescentar um aqui, depois a gente acrescenta outro ali. E esses amores, eles vão se multiplicando, né? E desses amores, nesse núcleo pequenininho, vão se formando os verdadeiros amores, os verdadeiros laços, que aí sim é a família espiritual, que aí sim é a verdadeira família. Uma coisa que você falou aí que é muito real, são esses mentores, que um dia foi mãe, um dia foi o pai, outro dia foi o filho, mas são espíritos, ícones, que já têm a sua luz, né, a refletir, a envolver os outros, e que eles são colocados no meio desse ciclo, são como se fosse um sol, né? Eles são o sol, cada família tem o seu sol, ou encarnado ou desencarnado, mas é aquele indivíduo mais iluminado que vai guiando, vai nos orientando. Os gravitam em volta, assim como os planetas gravitam em volta do Sol, né? Exatamente. Então é aquele sol, ele tem
a responsabilidade, vamos colocar assim, de ir agregando os outros. E falar assim, olha, agora tá vendo, você já faz parte dessa família espiritual. E cedo ou tarde outros virão, né? De outros lugares, para agregar essa família. Então eu falo que sempre tem um solzinho ali para guiar a gente, para ajudar, né? Não é só turbilhão, não é só problema, não é só ovelha negra, tem aquele lá também para ajudar. No livro do Kardec, a Gênesis, uma hora ele aborda um conceito da doutrina que é importante, que ele fala assim, não acerto com essas palavras, mas vou tentar aqui só, não lembro as palavras, mas reproduzir conforme foi o meu entendimento. Que ele fala que o espírito ele nasce lá ignorante, simples e ignorante, né, como todos, Deus quando cria, e ele vai transformando os instintos animais em sentimentos angelicais, vamos dizer assim. Esse é o processo de evolução humana, é transformar o instinto em sentimento, em virtudes, né? E a forma que tudo isso é feito no espírito é através das experiências na matéria, né? Então, a matéria registra no espírito, e quando a gente, se a gente voltar um pouquinho no conceito lá dos reinos, né, o espírito é só princípio inteligente, ele vive em todos os reinos, a matéria registrando naquele princípio inteligente, né, sobrevivência, locomoção, necessidade de alimento, necessidade de reprodução. Então, a matéria registra naquele princípio inteligente, quando ele se individualiza como espírito, ele também, através da matéria, vai registrando no espírito diversas experiências que vai transformando esses sentimentos. Se a gente lembrar desse conceito dentro do que você falou, é muito verdade. Então, para a gente aprender a amar um pouco mais em espírito, nosso espírito ser capaz de amar mais, nós precisamos ter experiências humanas que nos permitam amar. E se não fosse a família da Terra, a gente não ia amar ninguém. A gente ia chegar aqui matando um outro, perseguindo, roubando comida, né? A gente não ia amar ninguém, porque malemar a nossa família aqui, a gente tem dificuldade às vezes, quem dirá o outro, né? O vizinho. Então, isso que você falou é realmente muito interessante, porque é o mecanismo que Deus, eu nunca tinha parado para pensar nisso, é o mecanismo que Deus nos dá de exercitarmos o perdão, a compreensão, a bondade, a mansetude, porque o nenenzinho quando nasce, né, ali, se é um espírito, o pai ou a mãe, se é um espírito que tem aqui ainda uma presença muito forte da raiva, da impaciência, ele naturalmente vai viver experiências de paciência e de mansetude, porque ele tem um serzinho ali que depende dele, e aquilo vai fazer com que o espírito aos poucos vai recebendo. Então, olha a importância que tem a família mundana, né, da Terra. E é justamente para carimbar nosso espírito nas práticas dessas virtudes. É a gente ser um pouquinho o que Deus é conosco, né? Criou, gerou, concebeu e tem que ajudar a evoluir, né, através do meio físico. Olha como é curioso, né, Thales? Essa questão do você ter o filho e você, naturalmente, você vai vivenciar essas experiências da paciência, do perdão, né? É curioso porque como transforma os nossos sentimentos, e não só dentro de casa, e eu te digo por experiência própria, eu me transformei em uma outra pessoa depois que eu tive meu primeiro filho, no sentido de que eu sempre gostei de criança, sempre. Meus sobrinhos, os filhos da minha irmã, dos meus irmãos, eu sempre fui muito apegada. Mas aos filhos, os nossos, né? E era curioso que eu brincava e falava assim, poxa vida, a gente vai nos lugares, as crianças veem o Ricardo, né, se encantam. Mas comigo é sempre um pezinho atrás, né? E quando eu tive meu primeiro filho, eu me transformei. Porque eu passei a olhar outras crianças diferente. Então, veja, foi um amor que foi introduzido na minha vivência, na minha realidade, e que transformou, mas não somente nesse ciclo tão pequenininho, nesse núcleo, mas já teve a capacidade de transformar a forma como eu sentia outras crianças. Então, hoje, assim, eu tenho uma facilidade muito grande de lidar com as crianças, eu gosto, me encanta, eu presto atenção, eu observo. Então, não só
principalmente dentro desse núcleo, mas Deus é tão perfeito que ele tem a capacidade de transformar a forma como a gente vê as coisas ao nosso redor. Então, por exemplo, você vê assim, dentro de um grupo familiar, um pai, uma mãe que tem problema com o filho usuário de drogas, por exemplo. Todo pai e mãe que você vê lutando com isso, ou que lutou e conquistou a liberdade do filho ali, né, já está se tratando, eles falam de usuários de drogas de uma forma completamente diferente. Gera empatia. Exato, com amor, com uma compreensão, um perdão. Imagina você ter um filho usuário de drogas, o quanto você não tem que trabalhar o perdão, a paciência, a resignação. Então Deus é tão bom que esse trabalho feito dentro do núcleo de uma família, ele é tão poderoso, tão intenso, que ele vai se espalhando aos pouquinhos, de acordo com as experiências que você vai tendo. Você pode ver, por exemplo, quando é período assim que fala assim, tal dia é o mês do autismo. Quantos pais divulgando sobre o autismo? E eles se reúnem, eles têm grupos, eles têm autoajuda. Então, assim, as dificuldades que a gente tem dentro desse núcleo da família material vai abrangendo outras pessoas que também não fazem parte dela. Isso é fantástico, né? Não, isso é muito, muito interessante mesmo, que é aquilo, né? Dado aquele conceito que a gente falou um pouquinho antes, das vivências na Terra, registro no espírito o desenvolvimento das virtudes. As virtudes do amor, por exemplo, ela é universal, né? Ela é para todos, né? Ninguém desenvolve o amor só para um. Quem desenvolve amor só para um, na verdade, não é amor. Como fala? É obsessão, né? Obsessão, é posse, sentimento de posse, né? Então, esse seu exemplo fala muito disso, né? Com a chegada do seu filho, seu espírito vivenciou situações de amor que ele adquiriu essa virtude, sentimento, e essa virtude não é para um, é para todos, né? E aí você acaba que vê em todas as crianças aquela criança que lhe despertou isso, né? A mãe do usuário de drogas vê em todo usuário de drogas o seu filho. Exato. Por isso que ela vai lá e ela tem o sentimento de acolher. A mãe daquele que tirou a própria vida vê em todos aqueles que tiram a própria vida o seu filho. E ela vai lá e combate, organiza. A mãe que tem um filho com a síndrome de Down vê em todos os síndrome de Down a luta do seu filho. Ela vai lá e se vai. E aí, olha só que coisa interessante. Não que precisasse disso, porque já tinha, mas mostrou como isso funciona aqui como isso funciona. Maria, mãe de Jesus. Porque não que ela precisasse, porque ela já tinha todas as virtudes, mas ela, ao ver o filho desencarnar, ela fala: a todos na terra que sofrerem, eu verei o meu filho e vou ajudar. Olha como é que exatamente a gente está falando aqui que Maria fez. Ela fala: a todos que sofreram na terra, eu verei o meu filho. Então, ela mostra que as vivências humanas, as experiências humanas que a gente tem aqui, que nos fazem desenvolver virtudes, são virtudes que a gente adquire para que a gente possa usar com todos, né? E Maria mostrou isso na prática, né? Ela viu lá Jesus sofrendo, no final ela usa esse sofrimento em todo mundo que ela via sofrendo, ela viu Cristo e não só por isso coordena o trabalho onde estão os espíritos que mais sofrem no plano espiritual. Suicidas, né? Suicidas. Então é muito, muito de acordo isso com o que você falou. Então a importância que a família terrena tem, ela é muito importante. Né? O Emmanuel tem uma frase que eu acho maravilhosa, que ele fala assim, e às vezes até isso é muito debatido nas conversas nas casas espíritas, nos atendimentos fraternos, nas palestras, que quando tem os embates familiares aqui na Terra, muitas pessoas sofrem muito com esses embates, né? As brigas, as dificuldades, e procuram entender o porquê, né? E a doutrina esclarece que muitas vezes, por tudo isso que a gente falou, é o mecanismo que Deus dá de se ajustarem, né? O Emmanuel tem uma frase, tem uma passagem do Emmanuel que eu acho ela maravilhosa, ele fala assim: os maiores embates entre dois espíritos, né? Então, os grandes ajustes espirituais que precisam ser feitos,
eles encarnam na mesma família, porque na família é onde o amor tem a maior probabilidade de vencer. Tem a maior probabilidade, não quer dizer que vai vencer, depende do livre-arbítrio, né? Verdade. Mas tem a maior probabilidade de vencer. Porque se a gente olhar as brigas que tivemos com os nossos pais, os nossos irmãos, com os nossos filhos, avós e tios, se fosse com pessoas estranhas ao nosso núcleo familiar, provavelmente desencarnaríamos brigados, né? Mas na família o pau quebra, mas no Natal tá todo mundo ceando junto, né? A briga vem, mas na hora que tem lá alguma coisa, né, o povo se abraça e tá junto, né? Odeia e ama, porque na família a gente tem a maior chance do amor vencer, né? Por isso que vem junto. Thales, e aí é muito curioso, e vale muito para as pessoas repensarem essa questão de buscar memórias de outras encarnações, né? Por que isso, né? Porque o seguinte, é uma bênção que Deus nos dá a oportunidade do esquecimento. E aí tem gente que fala assim, poxa, mas eu tenho tanta dificuldade com aquele meu filho, parece que ele me odeia, e eu não consigo amá-lo como eu amo meus outros filhos, e eu queria entender isso para poder resolver. E na grande maioria, acaba sendo um erro. Por quê? Porque é uma bênção que Deus nos dá, a oportunidade do esquecimento, porque a gente esquece quando nos reencontramos, e aí foi o que você falou, é uma oportunidade de se entender, é uma oportunidade. Então aqueles dois que antes se odiavam, que já tiveram atritos seríssimos, sei lá, um matou o outro, é a oportunidade, esquecemos, e agora a gente vai tentar lidar com as nossas dificuldades, com reminiscências, mas com o esquecimento. E aí uma vez uma pessoa falou assim, poxa, mas eu queria muito saber. Aí eu falei, olha, seu filho, você identifica nele alguns traumas? E aí essa mãe falou assim, eu percebo. Ele é uma pessoa muito difícil, ele é muito fechado, ele não consegue expressar os sentimentos, ele não se permite ser amado. Enfim, ela me falou vários aspectos que essa criança tinha de limitações. E aí me questionei o seguinte, e se essa mãe faz uma regressão e descobre que ela causou tudo isso? E se o pai faz essa regressão e ele descobre que foi ele o algoz do seu filho? Foi ele que criou todos esses traumas, foi ele que despedaçou os sentimentos, e Deus foi tão bom que permitiu que aquela criança se esquecesse momentaneamente e tivesse a oportunidade do perdão, né? Então, porque assim, a gente sempre pensa, porque o outro fez errado e eu quero saber o que ele fez para ver se eu perdoo ou não. E o grande X, o grande tchan da questão é isso, é você esquecer, é você receber, e mesmo aqueles que têm atritos de longas datas, de outras encarnações, eles têm a oportunidade de se encontrar como? Como um bebezinho fofinho, né? Como a gente falou no começo, inocente, frágil, delicado. Existem ainda os casos em que ainda assim, com esquecimento, com a fragilidade do bebê, a gente vê aí tantos bebezinhos abandonados. E aí, o que se faz, né? Outras oportunidades terão. Deus é tão bom que esse bebezinho, às vezes, por outros caminhos, chega até essa família, né? Enfim, mas eu acho que assim, é uma bênção o esquecimento. Pode falar. Não, eu ia falar que nesse caso que você falou, às vezes a gente tem ainda muitos bebezinhos de fato sendo abandonados, porque precisam passar por isso, né? Não há injustiça na vontade divina, tem uma necessidade por trás disso, e ainda assim muitos deles encontram talvez aí sim as suas famílias espirituais. Sim. Aí vem lá a receber, aí você vê corações se unindo, né? Eu conheço um casal que tentava ter filho biológico, por muito tempo não conseguiu, e resolveram, e aí entrar na fila da adoção, adotaram um menino e uma princesinha, maravilhosos, e assim, é claro, você olha para aquela família, você fala, aqui tem uma família, né? Tem uma família espiritual. Família espiritual, eles estão aqui unidos, né? Não há abandono, né? Deus não permite que haja abandono, se a gente olhar para o Espírito.
né? Para o filho tem. Porque muitas das vezes, ainda que uma dessas crianças que passam pela provação aqui, pela necessidade do abandono familiar terreno, ainda que não seja adotado ou qualquer coisa que seja, é importante ter a fé que não há abandono no plano divino, né? Que a família espiritual está lá. Por mais que aqui na Terra ele tenha uma condição difícil, no espírito ele tem alguém que lhe ama muito, como nenhuma mãe da Terra o ama, muito provavelmente. Com certeza. Está lá olhando por ele, seja desencarnada ou seja encarnada, como a tia da merenda da escola, pode ser, né? Mas está ali zelando, está olhando, está acompanhando, está ali, mas é importante que não tenha o vínculo nessa encarnação para que os aprendizados possam ser concluídos. Mas aí tem essa família espiritual que Jesus fala, né? Aquele que está cumprindo a vontade de Deus. O espírito em resignação, passando pela prova e expiação, está cumprindo a vontade de Deus, e aquele que está aqui zelando por esse que está em uma situação de provação, também está cumprindo a vontade de Deus. Estes são irmãos, esses são mães, esses são pais, esses são a família espiritual que Jesus comentou no dia na roda lá, né, com a turma. E aí a gente entra num outro assunto, que é a adoção, né, Thales? Então, quando a gente fala sobre esse, né, que não existe o abandono, quando a gente para pensar na programação reencarnatória, é algo tão rico, tão fantástico e tão difícil de entender também. Porque, como você disse, dentro da adoção, são famílias que se reencontram. Tem filhos adotivos que você olha e fala, meu, não é possível, é a cara do pai, a cara da mãe, são iguaizinhos, a personalidade é muito parecida. Como também tem casos em que o filho adotado é extremamente difícil de lidar. Eu não sei se você assistiu o filme Lion. Sim, maravilhoso. Do indiano, incrível, né? Indiano. É incrível, é maravilhoso, porque, olha o spoiler, né? Não vou falar muito. Mas é incrível porque, assim, do mesmo jeito que você vê a representação da adoção como algo que deu muito certo, você também vê, no outro lado, uma adoção que deu muita dificuldade, mas que não houve abandono, que não houve desistência. O amor por um pelo outro era o mesmo, era intenso, era amor de pai e mãe. E foi uma escolha, né? Eu acho que uma frase linda que ela diz é assim: eu e o seu pai, a gente percebeu que já existiam muitas pessoas no mundo. Já existiam pessoas suficientes, né? Então foi uma escolha eles adotarem. E a adoção é uma coisa fantástica. Aí você fala assim, poxa, mas qual criança que vai aparecer para mim, né? Porque família material, família espiritual, acredite. No momento em que a gente fala assim, vou pegar esse documento, vou preencher e agora eu quero adotar. Naquele instante, é todo um processo que já está acontecendo ao redor e vai aparecer a criança certa. É aquela criança, é exatamente aquela criança, é aquela criança que passou já por algo que tinha que ter passado, porque não é à toa que está ali para adoção, como você mesmo disse. E então, é um processo muito intenso. Então, se depois dessa criança chegar, falar assim, nossa, foi um doce, nossa, foi difícil, era para ser aquela criança. Exato. Tinha que ser ela. Por quê? Porque são os laços de família. E quando a gente fala em família, quando a gente entende a essência da família espiritual, a gente perde muitos preconceitos. Muitos preconceitos. Preconceitos de raça, de credo, de opção sexual, de tudo. Porque assim, é a família do espírito. É o amor pelo outro, sem fronteiras, sem limites, sem distinção. Isso é a família espiritual. E essa família espiritual, eu tenho a minha família espiritual, você tem a sua, e de repente essa amizade que cria-se verdadeira, intensa, a gente passa a fazer parte da mesma família espiritual. Porque não precisa estar ali com o mesmo sangue, o mesmo DNA, para você começar a fazer parte da família espiritual de alguém. E a adoção, ela é um desses mecanismos maravilhosos. Esse núcleozinho que a gente tem hoje de matéria, né, de envolvimento material, vai dando espaço, origem a um núcleo maior,
e maior, porque qual é o nosso objetivo? Fazer parte da família universal. Exatamente. Jesus já faz parte da família universal. Jesus consegue vir para um planeta onde ele ama tudo e todos na mesma intensidade, né? E eu achei muito legal quando você falou assim, que se não fosse a família, a gente já chegava batendo pé e tudo. Matou todo mundo, né? Não tem jeito, era bem isso mesmo. E eu lembro, assim, uma experiência minha, quando o meu filho nasceu, que eu acompanhei o parto, né? No momento que ele deixou o útero, e o médico entregou para Carol, para minha esposa, a Carol viu ele, abraçou, e eu fiquei ali do ladinho esperando o meu momento. No momento que eu peguei ele pela primeira vez, eu olhei para ele, aquelas carinhas inchadas ainda, né? Aquela de jeito de recém-nascido, eu olhei para ele assim, e o sentimento que me veio foi: eu não sei quem é você e tão pouco quem sou eu, mas eu sabia que a gente ia se reencontrar, né? Então, esse foi um sentimento que eu tive nesse momento, que eu falei: eu não sei quem é você e tão pouco quem sou eu, mas eu sabia que a gente ia aqui se reencontrar. Essa era uma certeza muito grande que eu tinha. E foi esse sentimento da família espiritual. Eu acho que a Cris, ela caiu, né? Só para encerrar o vídeo, o Haroldo Dutra Dias, o palestrante, ele fala uma frase muito importante, né? A encarnação nunca erra de endereço. Independente qual seja, como seja, ela nunca erra de endereço. É assim que na próxima semana a gente possa estar aqui para mais um vídeo. Agradeço a todos. A Cris, depois ela vai poder ver o vídeo aqui. Minha gratidão a ela. Obrigado, Cris, por ter topado o bate-papo com a gente. Muito, muito obrigado mesmo. Segue o nosso canal, segue aqui também o nosso vídeo dos estudos da Carta de Paulo que o nosso grupo faz. E na semana que vem a gente está aí com Nova Pitada Espírita. Obrigado.